Olá, seja muito bem-vindo à classe dos professores, a sua lição em qualquer hora e lugar. Que bom estarmos juntos aqui mais uma vez para estudar essa lição maravilhosa, esse evangelho maravilhoso de João. E nós entraremos agora na lição 6, que realmente tem uma temática muito forte. Eu tenho certeza que você vai sair dessa lição edificado com a palavra de Deus. Mas antes de começar a lição, você já sabe que eu vou te fazer alguns pedidos. E o primeiro, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações. Toda semana tem conteúdo novo e eu quero que você receba em primeira mão esse conteúdo. E já deixa, se você gosta, deixa o seu joinha e você sabe que o meu desafio é que você compartilhe essa lição com pelo menos 10 contatos e assim você será um agente multiplicador da palavra de Deus. E não deixa de deixar aqui embaixo o comentário de onde você está nos assistindo, deixe o seu nome para que a gente possa ler e também te mandar um abraço. E hoje o abraço especial vai para Maria Helena, que nos assiste de Maurilândia, Tocantins, e ela diz que tem aprendido muito com a nossa lição. Muito obrigado, continue aprendendo, com certeza todos nós estamos aprendendo juntos nessa lição. Um abraço especial também para o Maércio, que assiste de São Sebastião, São Paulo, e um abraço que vai um pouquinho mais para longe. Um abraço para Anne Andrade, que nos assiste direto de Richmond, Virgínia, Estados Unidos. Continue ligado com a gente, que eu tenho certeza que está sendo muito boa essa jornada. E antes de começar a nossa lição, você já sabe que eu vou apresentar as pessoas, os professores que aqui estão. E ao meu lado está aqui a minha primeira dama, a Lívia Vilela, minha esposa. Dê assim a sua saudação, faça o seu convite também. Seja muito bem-vinda. Olá a todos, é muito bom estar aqui novamente. Muito bom. Ao lado da Lívia tem o nosso Adriano, que é diretor da classe Novo Tempo. Inclusive, esse espaço que você está vendo aqui na gravação, isso é gravado diretamente da classe Novo Tempo, que é gentilmente cedido pelo Adriano aqui para a gente poder fazer esse programa. Seja muito bem-vindo, Adriano. Obrigado, Ricardo. Olá a todos. Sejam todos bem-vindos também. Agradeço mais uma vez a oportunidade, de estar aqui. Já aproveitar, vou fazer o convite, Nós temos aqui na igreja todos os sábados o Espaço Novo Tempo, às 9 horas, Então convido aqueles que estiverem por perto, possam nos visitar. E também convido você a assistir no canal da nossa igreja o programa Sem Privacidade, também um programa jovem com uns assuntos bem interessantes também para a juventude. Muito bom. E é interessante aqui na classe Novo Tempo que toda manhã de sábado tem um chazinho de camomila, tem um biscoitinho, então o negócio aqui é diferenciado, viu? Vale a pena conferir. Tem um pão da vida e ainda tem um pão para você se deliciar. Muito bom. E ao lado aqui do Adriano, nós temos o nosso pastor aqui da igreja do Lago Sul, pastor Wesley Vailar. Seja muito bem-vindo, dê a sua saudação, faça o seu convite. Ricardo, muito feliz podermos participar nesse trimestre juntos, E também feliz por saber das várias produções que são realizadas aqui na igreja e que é para proclamar o reino de Deus e abençoar a sua família. Então, depois entra aqui no canal, vai vendo várias pregações, programações especiais, tem da área musical, para os jovens. Então, você vai gostar bastante e, claro, como o Ricardo já falou, divulgue aí, mostra o canal para outras pessoas. É bom receber novos amigos também aqui no mundo virtual. Maravilha, muito bom. E agora, para a gente entrar na temática, no que verdadeiramente importa, Adriano, pode fazer uma oração para nós? Sim. Oremos. Senhor Deus, mais uma vez obrigado pela vida e pela saúde e pedimos, Senhor Deus, nesse momento, a unção do Seu Santo Espírito, que ao estudar a Tua Palavra possamos entender e colocar em prática em nossa vida. Abençoe também, Pai, a vida de todos aqueles que estão nos assistindo, que o Senhor se faça presente e que ele se sinta abraçado, amado por Ti também. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. 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 Lição 6, mais testemunhos sobre Jesus. O verso para memorizar está em João 12, 32, que diz: E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. E o autor da lição começa dizendo que Jesus não apenas disse coisas impressionantes sobre si mesmo, sobre quem ele é, sobre quem o enviou ou sobre de onde ele veio. Ele também mostrou que é pelos milagres e sinais
que ele realizou. Quando o Cristo vier, será que vai fazer maiores sinais do que este homem tem feito? Muito bom. E nós temos aqui um comentário que eu achei muito interessante, que diz aqui que o Jesus, justamente desse quarto evangelho, do Evangelho de João, ele não é um Jesus humilde, manso e suave, como nos outros 3 evangelhos. No Evangelho de João, Jesus, ele é assertivo, ele é combativo e parece gostar do vai e vem dos debates. Haja vista o diálogo que nós tivemos aqui, que nós temos aqui, justamente com Nicodemos, explicando sobre o batismo, explicando sobre o batismo por imersão das águas e justamente o batismo também do Espírito Santo. E ele pergunta assim, né? Tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Então nós vemos realmente um Jesus que questiona, um Jesus que faz as pessoas refletirem, né? E se tratando das coisas terrenas, né, não credes, né? E ele diz aqui, se tratando das coisas terrenas, não credes, como credes se vos falar das coisas celestiais? Vemos realmente um Jesus assertivo e um Jesus combativo. Enquanto as parábolas desempenham um importante papel no ministério de Jesus nos outros 3 evangelhos, aqui no Evangelho de João, eles são raras ou quase inexistentes. Há algumas alegorias sobre o bom pastor, há da videira verdadeira, mas as parábolas, segundo o padrão, não são encontradas, né, aqui muito fortemente no Evangelho de João. E ao traçar um retrato singular de Jesus, João trata com importantes temas teológicos. O primeiro, Jesus, ele trata aqui, ele é a revelação suprema de Deus. Jesus é eterno, Jesus é a revelação da vida, verdade e a graça do próprio Deus. Jesus, ele tinha no Evangelho aqui a habilidade singular de partilhar coisas celestiais com a humanidade, de compartilhar, porque ele justamente havia descido de lá e poderia justamente testificar daquilo que vira e daquilo que ouvira. Ver Jesus era presenciar o Pai em ação, mas de uma forma humana. Este tema chega no auge justamente quando Jesus declara não ser apenas um revelador de Deus, mas divino em si mesmo. Um evangelho que vale a pena se debruçar, passar um tempo com esse evangelho, e é justamente o que nós estamos fazendo aqui agora. E aí, para abrir a lição, né, logo no domingo, pastor, nós temos aqui a humildade. Né? João Batista testemunha novamente. E eu pergunto, né, como João Batista se compara a Jesus, revelado aqui em João 3, versículo 25 a 36. Então, João Batista, primo de Jesus, começou o ministério dele antes de Cristo, né? No sentido de começar de maneira pública. E a gente vê aqui nos textos do livro de João, agora João o Evangelista, essa forma tão interessante como ele se apresenta. Então, embora João tenha sido extremamente importante no ministério de Jesus, no preparo das pessoas para quando Jesus chegasse, ele era apenas um amigo do noivo. É assim que ele se compara, né? Ele era um amigo do noivo. E realmente, num casamento, os 2 personagens centrais são o noivo e a noiva. O amigo do noivo, ainda que tenha sua importância, é apenas um amigo do noivo. E João, ele exerceu assim, o João Batista exerceu esse aspecto, né, da humildade de uma maneira muito bonita. Quando a gente pensa nesse aspecto da humildade, a gente está falando de algo que é o oposto, né, do orgulho. Portanto, humildade é essa ausência de si mesmo, é saber que em Deus é que nós somos o que somos. E João Batista, ele tinha uma visão muito clara de quem ele era, de quem Jesus era e principalmente aí qual era a missão que ele tinha. Hoje nós vivemos numa época que as pessoas são extremamente vaidosas, são orgulhosas. Quantas empresas foram fechadas justamente por aspectos que envolviam o orgulho de não querer dar um braço a torcer. Quantas igrejas se dividiram ao longo, né, dos séculos. Quantas famílias se perderam justamente porque o orgulho foi cultivado ao invés da humildade.
E para mim uma das frases mais bonitas, né, de João, está ali em João capítulo 3, versículo 30, né, uma frase de João Batista, quando ele diz assim, e aí vale lembrar o contexto, né, os seus discípulos estavam de certa forma enciumados, né, João, a gente fez todo um trabalho, está todo mundo agora seguindo Jesus, e aí você não vai fazer nada, mas como João Batista ele tinha essa convicção de quem ele era, de quem Jesus era e qual era a missão dele, a resposta dele é fantástica. Além de dizer que ele era amigo do noivo, ele disse assim, João capítulo 3, versículo 30, convém que ele cresça e que eu diminua. Gente, isso é em palavras, né, ele colocou o que ele estava fazendo. Ele entendia que o papel dele era apenas anunciar, dizer, olha, vai vir um que é maior do que eu. Eu não sou digno nem de amarrar, desatar as suas sandálias. E isso é muito importante. Para nós, nos dias de hoje, mais do que nunca, para nós que convivemos em família, na sociedade, na igreja, a gente tem que ter um cuidado muito especial para desenvolver a humildade e, portanto, tirar da nossa vida o orgulho, que é um instrumento de Satanás, que ele utiliza bastante para fazer com que a gente se perca, mesmo estando dentro da igreja. Então, João Batista deu um lindo testemunho de quem era Jesus, mas o próprio testemunho de João Batista também nos abençoa bastante. Muito bom. E nessa palavra cristão, a gente não pode esquecer o foco. O protagonista é sempre Jesus Cristo. E a gente percebe em João Batista justamente o oposto do que teve Lúcifer. João Batista ele ficou muito tranquilo, muito confortável na condição dele de ser aquele que apresentaria Jesus. Ele ficou muito confortável nessa posição, diferente de Lúcifer, que olhou para o trono e quis usurpar o trono de Deus. Então, que nem eu, nem você, que a gente tente pegar esse protagonismo que não é nosso. Né? O maior no reino de Deus é aquele que serve. Então, fica uma lição para todos nós refletirmos diariamente. Chegamos agora na segunda-feira. Lívia, nós temos aqui justamente a compreensão do Messias. E eu te pergunto, o que João Batista disse sobre Jesus que o povo não esperava do tão aguardado Messias? A compreensão das pessoas de Cristo, ela vai sendo como que uma cebola, né? Vai vindo em camadas, eles foram entendendo aos poucos. E aqui nessa parte em especial foi quando Jesus foi batizado. Jesus e João eram primos e a Bíblia não tem nenhum relato deles terem se encontrado antes, só na vez que as duas mães estavam gestantes, né? Isabel estava gestante de João aos 6 meses e ela diz, o bebê estremeceu dentro de mim quando Maria chegou também já gestante de Cristo. E não tem nenhum relato que eles tenham se encontrado até o batismo. E Deus chama João para ir à frente, né, clamando e preparando o caminho para Cristo. E João sabia que essa era a missão dele. E quando ele encontra com Jesus e Jesus vem até ele para ser batizado, no primeiro momento João fica até confuso, mas depois ele aceita, Jesus explica para ele que aquilo precisava ser feito, que João argumenta, fala, não, eu que deveria ser batizado por ti. E Jesus explica para ele, não, tem que ser assim. E ele entende e João batiza e é quando o Espírito Santo se manifesta em forma de pomba e Jesus tem a aprovação de Deus o Pai, né? E ali, a partir daquele momento, a compreensão sobre Cristo de João, ela é ampliada. Porque João, como judeu, talvez ele ainda tivesse aquela mesma expectativa dos outros judeus, o quê? De um grande líder que deveria chegar. E aí, no outro dia, depois do batismo de Cristo, João fala bem assim, ó. Quando Jesus chega, ele fala bem assim, eis o Cordeiro de Deus. E quando João declara que Jesus é o Cordeiro de Deus, ele está indicando o quê? Que ele não é um líder vitorioso, mas um sacrifício. E a partir daquele momento, João começa a entender que Jesus não viria como um líder vitorioso, mas sim como um sacrifício para morrer humilhado na cruz. O próprio João também é preso e morto logo depois, como nós sabemos. E tem uma parte também que a gente percebe que essa compreensão
ela foi vindo aos poucos, quando João manda os discípulos dele perguntarem para Jesus: você é aquele que eu devo esperar ou ainda eu estou esperando o outro? E aí Jesus fala: vai lá e conta para ele o que eu estou fazendo. E aí João também ali, ele já tem mais o entendimento, fala: então é ele. Então a gente percebe que as coisas de Deus, eu conheço pessoas que já leram a Bíblia várias vezes, de capa a capa, de Gênesis e Apocalipse. Mas elas não conseguem explicar as coisas espirituais. Porque ler a Bíblia não é simplesmente pegar e ler como você lê uma história. As coisas de Deus, elas são para nós reveladas. Se Deus não nos revelar, nós não temos capacidade de entender por nós mesmos. É verdade. E eu vejo assim que até hoje, né? Assim como lá atrás, as pessoas esperavam realmente um Jesus que fosse ser um rei. As pessoas estavam, na verdade, o Deus estava doido por uma cadeirinha para poder sentar no conforto. E o tempo passa, mais de 2000 anos, e hoje ainda boa parte da humanidade espera que venha algum governante mudar a situação, transformar, e não tem jeito. O tempo vai passando, nós estamos vivendo uma grande crise de líderes mundiais e as pessoas ainda esperam por uma liderança humana. Não foca na liderança humana, essa aí vai ruir. Foca em Cristo. Eu tenho certeza que você vai realmente encontrar verdades transformadoras para a sua vida hoje e que vai te garantir um passaporte para a vida eterna. Chegamos agora na segunda-feira, na terça-feira, e aí nós temos aqui aceitação e rejeição, né, Adriano? E eu te pergunto, o que Jesus disse que as pessoas não aceitaram? Aproveitando a fala da Lívia em relação à expectativa das pessoas, né, ali de querer um libertador, né, terrestre, né, que ia libertar eles, inclusive, ali do peso, né, do jugo romano. Quando Jesus ele disse ali em Cafarnaum, né, na sinagoga, ele explicou o significado da fala dele, né, que precisamos, que ele é, né, a comida, né, ele é a carne, ele é o pão, né, ele é a água. As pessoas não entenderam. As pessoas, na verdade, entenderam que o que ele estava falando não era de algo terrestre, sim de algo superior. Só que o que eles queriam, de fato, é algo ali, naquele momento, né, terrestre. Uma libertação, um rei, alguém para colocar no trono, como você colocou. Mas Jesus estava falando para eles de algo muito, muito, muito melhor, muito superior. E talvez o egoísmo, né, a preocupação com si mesmo só, fez com que eles enxergassem ali que o que Jesus estava trazendo é algo que eles não tinham interesse, por não ser algo ali naquele momento. E aí o que ocorreu? As pessoas foram indo embora, deixando, né? E chegou ao ponto de o próprio Jesus perguntar para os discípulos dele, né? E vocês? Aí vão embora também, como os outros, né? E aí onde vem a declaração de Pedro, né? Pedro faz uma confissão impressionante, né? Testemunho acerca de Jesus, né? De quem ele é, né? E Pedro diz: o Senhor tem as palavras da vida e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Então a afirmação de Pedro, que essa confissão de Pedro mostrou para todos que estavam ali que realmente ele, né, era a pessoa esperada, era o Filho de Deus de fato, que ia trazer a salvação e a vida para todos, né, e não só resolver uma situação terrestre, política, como você colocou, né, que as pessoas esperam muito, né, essa questão política, mas nós sabemos que não tem solução, né, onde tem o pecado, não tem as coisas não acontecem de forma correta, sempre tem algo errado no meio. Então, por isso que precisa realmente Jesus voltar para que ele restaure tudo e que tudo seja perfeito, sem pecado algum. Aí sim, nós teremos as coisas realmente ajustadas e viveremos felizes para sempre, né? E ali Jesus utiliza inclusive a linguagem da Santa Ceia, né? A questão do pão, né? do suco, do significado do seu sacrifício, né? Então, o que é a carne, o que é comer da carne, o que é beber o sangue de Cristo, né? É realmente aceitar a sua palavra, aceitar o seu sacrifício, né? Então, ao aceitarmos o sacrifício de Cristo, ao comermos da carne dele, que ele deu na cruz do Calvário, né? O seu sangue, nós estamos concordando, aceitando ele como nosso Salvador.
e Ele nos dá de presente a vida eterna, né? A salvação eterna. E eu queria deixar aqui nessa lição também de terça-feira uma promessa que está lá em João 6,54, que ele diz, né, que quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida, e eu o ressuscitarei no último dia. Promessa bonita, né? Então, mesmo que você não ganhe nada, que você, ao seu ver aqui na Terra, né, bênçãos terrestres, mas tenha certeza que a maior delas você já está garantida, só basta você aceitar. Amém. Muito bom. E aí, deixa aqui no comentário o que foi mais importante até agora. Se você tiver alguma dúvida, também pode deixar a sua pergunta e assim a gente vai interagindo mesmo após a nossa lição. Pastor, quarta-feira, o testemunho do Pai, e vamos para 2 perguntas aqui direta. O que Jesus disse sobre o Pai e o que o Pai disse sobre Jesus? Então, Ricardo, aqui nós encontramos um outro momento muito importante dentro do livro de João, que tem a ver com esses testemunhos, né? Ao longo da semana, a ideia da lição era justamente nos apresentar testemunhos de terceiros a respeito de Jesus. Então, em João capítulo 5, os versículos de 36 a 38, Jesus Cristo, de maneira muito clara, disse que o Pai estava dando testemunho a respeito dele, né? E como? Através das obras que Jesus fazia. Jesus, quando esteve aqui, estava como 100% homem, 100% Deus, e é muito interessante notar que ele dependia do Pai, né? E a gente percebe isso em vários momentos, como por exemplo o fato dele orar, né? Jesus poderia fazer os milagres tranquilamente sem fazer esse processo, né, de dependência, mas ele veio com o coração realmente assim, 100% na missão, e aí nesse caso era necessário então essa dependência. Então, se em João capítulo 5, os versículos de 36 a 38, Jesus reconhece que o próprio Pai dava testemunho a respeito dele, né, através dessas obras que ele realizava, já nesses outros textos que estão aí na pergunta de número 5, Mateus capítulo 3, capítulo 17, Marcos capítulo 1, Lucas capítulo 3, e também temos lá em 2 Pedro 1, 17 e 18, nós vemos que nos momentos mais decisivos, Deus o Pai fez questão de se manifestar ao ponto de os mortais, né, que estavam ali nessas 2 cenas, ouvirem a voz do Pai de maneira tão clara, dizendo, esse é meu Filho amado, em quem eu me realizo, em quem eu me comprazo. Esses 2 momentos, é bom lembrar, foi no batismo de Jesus. Então, além do Espírito Santo ter aparecido ali, né, ou se revelado, fazendo presença naquele momento, os que estavam ali naquele momento tão único, ouviram então essa voz do céu dizendo, esse é meu Filho amado, em quem me comprazo. O outro momento é justamente da transfiguração, quando então Jesus estava num momento decisivo na jornada dele. De novo, 100% Deus, mas 100% homem. E essa parte humana, ela precisava, naquele instante, de uma confirmação. E aí, então, Deus o Pai manda Elias e Moisés, né, para dizer, olha, pode continuar, ninguém quer descer daqui. O que você está fazendo está correto, vai firme, os anjos estão aqui à sua disposição. E aí, então, é a voz de Deus que mais uma vez dá esse testemunho tão poderoso ao ponto dos discípulos que estavam ali serem também impactados. Então, que coisa linda a gente vê a dependência total de Jesus ao vivenciar essa missão, né? E aí, então, ele é o nosso exemplo. Imagina se Jesus, 100% Deus, 100% homem, dependia de Deus o Pai, nós aqui, nós precisamos dele, nós dependemos dele. Totalmente dependemos dele. Então, além desse testemunho de Jesus, temos o testemunho do Pai falando, então, da missão de Cristo. Amém. Muito bom. Chegamos agora na quinta-feira, tem o testemunho da multidão, e aqui a lição começa dizendo aqui, ó, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água vida.
está em João 7, 37 e 38. João registra várias vezes em que Jesus fez declarações ousadas sobre si mesmo e sobre quem ele é e ao que ele veio. Né? No texto aqui de João 7, 36, 37 e 38 é outro exemplo de que Jesus afirma sobre si mesmo e sobre o que faria a todos que fossem até ele. E essas também foram reivindicações impressionantes. Eu pergunto, Lívia, quando Jesus falou aos judeus que participavam da festa do tabernáculo, qual foi a resposta de muitos da multidão? Eles estavam bem confusos. Eles estavam já brigando, discutindo, eles não conseguiam chegar a um consenso. Eles faziam várias perguntas. Eles falavam, mas o Messias não vai vir da Galiléia, ele vai nascer em Belém. Então, eles não conseguiam nem, como diz, concatenar as ideias, né? Tudo confuso. E faziam várias perguntas. E lá pelo meio, alguém perguntou bem assim, por acaso alguma das autoridades ou alguns dos fariseus creu nele? E aí, logo em seguida, a gente tem a resposta, né, de que Nicodemos passou a crer em Jesus, entre esse momento e o que ocorreria depois da sua morte. Então, a resposta era assim, um dos fariseus acreditava nele. E muitos da multidão acreditavam, outros duvidavam e faziam várias perguntas, e eles não chegavam a uma conclusão. E os líderes, eles tinham uma coisa assim, que eles achavam o povo realmente ignorante, né? Eles achavam que o povo não tinha discernimento. Mas muitos ali tinham sim o discernimento de que Jesus era o Cristo. Mas é que ele foca muito assim nessa confusão, né? Dessa grande briga que houve à medida que foi crescendo e já não tinha mais como Jesus se esconder ou andar realmente mais reservado. A coisa realmente foi tomando uma proporção de grande briga. E aí eles não conseguiam realmente se entender a respeito de quem Jesus era. Confusão, né? E é importante, por isso que é importante a gente, até hoje, buscar a profundidade na palavra para que a gente não tenha confusão. A palavra de Deus é luz, é clareza, é revelação. E Adriano, vamos chegar aqui na nossa conclusão. Faz aí o fechamento da lição, por favor. Ao estudar a palavra de Deus, Ricardo, a lição, né, nós aprendemos mais e ganhamos mais convicção de quem Ele é, né, de que Ele é o Cristo, né, de que Ele é maravilhoso e de que, assim, quando a gente tem alguma experiência com Deus, você nunca esquece, é algo que marca a vida da pessoa para sempre, né. E por isso vem a pergunta, aqueles que têm a experiência com Deus e outra proposta diferente ofertada a eles, para quem iremos? Essa é a pergunta. Para quem iremos? Para onde iremos? Será que existe saída se não for por meio de Jesus? Será que existe solução se não for Jesus? Será que existe vida sem Ele? Existe algum propósito sem Ele? Ao estudarmos, a gente vê que não existe. Ele é o propósito, Ele é a saída, Ele é a vida, Ele é o caminho. Né? Tudo é centrado na pessoa de Jesus Cristo. Então nós hoje, ao experimentarmos essa comunhão com Cristo, essa vivência com Ele, quando aparecer qualquer coisa, qualquer dificuldade na nossa vida, nós temos que parar e refletir. Às vezes a gente pensa assim, nossa, a vida de cristão é tão difícil, né, pastor? Às vezes tantos desafios, né, que aparentemente a gente olha para o mundo e parece que as pessoas do mundo não têm, né, os desafios que o cristão tem, porque parece que vivem à vontade, mas é ilusão. Na verdade, elas têm sim. Só que nós temos desafios, mas nós temos esperança. Aquele que acredita na palavra do Senhor tem esperança. Né? Então, não existe outro caminho. E a lição traz, inclusive, uma informação para a gente, que enquanto o Salvador era abandonado por muitos que haviam testemunhado suas maravilhosas obras, né, Pedro expressava a fé dos discípulos. Né? Tu és o Cristo. O próprio pensamento de perder essa âncora de seu coração o enchia de temor e pesar. Que nós tenhamos também esse medo, né, de não realizar o culto matutino em casa, de não nos ajoelharmos e orarmos ao Senhor todos os dias, de não reunir a família, de não ir para a igreja, de às vezes deixar de ir num programa da igreja, né, pastor, um evento, enfim, um culto, para poder assistir alguma coisa em casa, né, que a gente possa ter esse medo desse afastamento do Senhor,
desse afastamento das coisas de Deus, né, e possamos nos entregar a Ele verdadeiramente, porque de fato a salvação foi para todas, mas a própria palavra do Senhor diz também que muitos não aceitaram, né, que Deus nos abençoe, que a gente não faça parte desse lado, né, do não aceitar, e sim daqueles que aceitaram Jesus e receberam a salvação eterna. Amém. Que nem eu, que nem você, sejamos os que rejeitam, mas sempre os que aceitam. Vamos fazer uma oração para a gente fechar essa lição? Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, entendendo mais sobre a Tua palavra, que temos certeza que veio direto do Teu trono de glória. Que essas palavras nos tragam transformação, exortação, mudança de mentalidade, mudança de caráter, para que a gente aproxime cada vez mais de Ti, Senhor. Abençoe a esse projeto, abençoe a cada um que nos assiste, a cada família representada. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bom, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. E lembra do desafio, compartilha pelo menos 10 contatos. E se você gostou, deixa aqui o seu joinha e escreva aqui embaixo. Se você tem um pedido de oração, deixe também o seu pedido de oração para que possamos juntos orar pelo que você pede. Muito obrigado e até a próxima lição.